Mais uma vez, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática, que é o professor Antônio Nascimento. Tá? Iremos, então, comentar aqui algumas questões referentes a este tema. Em uma sociedade secreta, os integrantes cumprimentam cada um dos demais integrantes com um aperto de mão. Um matemático, presente a esta reunião, verificou que houve um total de 1.035 apertos. Apertos de mão, tá, pessoal? 1.035 apertos. Qual é o total de participantes dessa reunião? Coisa de matemático, né? Ao invés dele contar as pessoas presentes na reunião, ele contou o número de apertos de mão. E a informação que nós temos que destacar é essa forma aqui, ó, como o cumprimento se realiza, ó, que é cada integrante cumprimenta cada um dos demais com um único aperto de mão. Um único aperto de mão. E aí nós temos 1.035 apertos de mão. Então vamos iniciar aqui a nossa resolução dando nome aos bois, né? Colocando então as informações. Eu vou colocar aqui como X o total de participantes. Afinal, essa é a nossa variável. Só que você deve levar em conta que, a depender do número de pessoas da reunião, será calculado o número de apertos de mão. Obviamente, quanto mais pessoas tem na reunião, maior será o número de apertos de mão. E nós temos aí uma função que determina o número de apertos de mão, que será f de x, em função de x, ou seja, em função do número de participantes. Agora veja o seguinte, pense aí, pense que você é um participante dessa reunião. O que vai acontecer? Você vai apertar a mão de quantos? Ora, você vai apertar a mão de todo mundo, menos a sua própria mão. Ou seja, se lá tem X participantes, então nós teremos X que multiplica X menos 1. Cada um deles aperta a mão de quantos? Aperta a mão de todos os demais, que são X tirando ele, portanto, X menos 1. Agora, como eu falei inicialmente, o aperto do Antônio em relação ao Bastião é o mesmo aperto do Bastião em relação ao Antônio. Por isso, se eu fizer só x, que multiplica x menos 1, eu estou contando dobrado. E para que não tenha perigo de eu contar dobrado, eu tenho então que dividir por 2. Por isso que o número de apertos de mão será dado por x, que multiplica x menos 1 sobre 2. Ok? Essa é a função que dá o número de comprimentos. Bom, e o que é dado no problema? O problema fornece que há um total de 1.035 apertos de mão, ok? Então, o que nós vamos fazer? Bom, o que eu quero? Eu quero saber qual é o valor de x, tal que o número de apertos de mão sejam 1.035, tá? Como eu acabei de dizer que o número de apertos de mão é dado por x, que multiplica x menos 1 sobre 2, basta que eu faça isso igual a 1.035, tá? E assim, a partir dessa igualdade, ó, olha a função que representa o número de apertos de mão, está aqui. Olha o número de apertos de mão, está aqui. Fazendo essa igualdade, nós temos então como resolver o seguinte, ó. Aqui eu vou fazer extremos por meios, ó, assim, tá bom? Vai ficar, esse 2 vai multiplicar o 1.035, 2 vezes 1.035 dá 2.070, e nós ficamos x vezes x menos 1 igual a 2.070. Depois eu distribuo essa multiplicação, x vezes x é x ao quadrado, x que multiplica menos 1 é menos x. Esse mais 2.070 vai para o primeiro membro como sendo menos 2.070. E quando isso acontece, nós chegamos diante de uma velha conhecida, que é uma função do segundo grau. Então, para encontrar o valor de x, que é o número total de participantes, basta agora que eu resolva essa equação do segundo grau. Nós faremos isso a partir da relação da fórmula de Bhaskara. Tá? A partir da fórmula de Bhaskara, onde nós temos que delta é igual a B2 menos 4AC. Né? Disso todo mundo lembra. Portanto, a conclusão que eu chego neste problema é que haviam
46 participantes nesta nossa reunião. Ok? Dê uma lida aí na questão. Deseja-se construir uma calçada de largura constante x em metros, contornando dois lados consecutivos de um jardim de forma retangular, conforme mostra a figura. Então, nós temos aí nessa figura um jardim. Esse jardim deve ser contornado por uma calçada. E aí nós temos, então, o desenho tanto do jardim como da calçada. E temos também as medidas indicadas. Tá? Então, vamos aqui às perguntas. A primeira delas: expresse a área da calçada em função de x. Como é que eu obtenho essa área da calçada? Eu posso muito bem fazer o seguinte, ó. Eu posso calcular a área do conjunto completo, ou seja, desse retângulo maior aqui, ó. Estou colocando x e x aqui, né? Eu posso calcular essa área desse retângulo maior, englobando jardim e calçada, e depois tirar a área do jardim, onde a área do jardim é um retângulo de dimensões 5 por 4, né? A área do jardim é 20, tá? Agora me responda uma coisa. Juntando aqui, ó, calçada com jardim, quanto é que dessa dimensão? Essa aqui? Ora, é 4 mais x, porque é um pedaço de 4 somado com outro de x. E esse outro aqui, por sua vez, é 5, vou colocar aqui, 5 mais x. Portanto, esse retângulo maior, ele tem área 4, aliás, ele tem dimensões 4 mais x e 5 mais x, tá? E lembrando também que a área total menos a área do jardim da área da calçada. Lembra, eu quero é a área da calçada, certo? A área da calçada, então, é a área total menos a área do jardim. E quanto é que dá a área total, menino? A área total é um retângulo de dimensões 4 mais x e 5 mais x, menos a área do jardim, que é 20. Então, tá aí, ó, a área da calçada é a área total, 5 mais x vezes 4 mais x, menos 20, que é a área do jardim. Fazendo essas continhas aqui, aplicando a distributividade, né? X vezes x ao quadrado, x vezes x dá x ao quadrado, 4x mais 5x dá 9x, 5 vezes 4 é 20, o outro menos 20, que já estava lá, que era a área do jardim. E aqui você já percebe que fazendo essa continha aqui, ó, 20 menos 20 dá 0, temos então que a área da calçada é x ao quadrado mais 9x. Então, na letra A, expresse a área da calçada, já está feito aí, x ao quadrado mais 9x. Item B, calcule a área da calçada quando x é igual a 3. Ora, isso é muito óbvio. Note, essa expressão aqui, que eu acabei de destacar, ela indica a área da calçada em função da medida x. Então, para cada x que eu tiver, eu consigo jogar nessa fórmula e encontrar a área da calçada. Eu quero justamente que o meu x seja 3. Então, basta que eu calcule a imagem do 3. E o a de 3 é quando eu substituo o x por 3. Portanto, fica 3 ao quadrado mais 9 vezes 3. Bom, 9 vezes 3 é 27. 27 mais 9 dá igual a 36. Até aí tudo tranquilo. Item C. Determine a medida de x para que a área da calçada seja 4,75. Então, o que eu tenho aqui? Eu quero agora saber qual é a medida de x, de modo que a área seja 4,75. Então, basta que eu faça área igual a 4,75. Basta que eu imponha isso. Ó. Não é isso que eu quero? Não é que a área seja 4,75? Ah, professor, mas você disse lá no item A que essa área é dada por x ao quadrado mais 9x. Correto? Então, está aqui.
você iguala a 4,75. Jogando 4,75 para o primeiro membro, nasce uma equação do segundo grau. Velha conhecida, né? Equação do segundo grau, nós calculamos o discriminante, depois nós tiramos as duas raízes, que são x1 e x2. Então, repetindo aqui a equação dada, vamos à resolução. Por 2, que é 1 meio, e a outra raiz é quando eu subtraio, né? Menos 9 com menos 10 dá menos 19 sobre 2. Notem que eu coloquei aqui que essa segunda raiz não serve para que a área seja 4,75. Nós devemos fazer a largura da calçada igual a 0,5 metros. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno do eixo Z. O eixo Z está aqui, ó. Vai funcionar aí como sendo uma espécie de eixo de simetria da parábola, né? Então, você tem uma parábola, imagina essa parábola girando em torno desse eixo que eu acabei de fazer, ó. Girando. Tá? Quando ela gira, vai formar aí a parte dessa taça, né? A parte que comporta o líquido nessa taça. Então, continuando a leitura. Em torno do eixo Z, conforme mostra a figura. A função real que expressa a parábola é f de x igual a 3x ao quadrado sobre 2, menos 6x mais c, onde c é a medida da altura do líquido contido na taça. Essa parte é importante. C é a altura do líquido contido na taça. Sabe-se que o ponto V, olha o ponto V lá no vértice, né? Na figura, representa o vértice da parábola, localizado sobre o eixo X. Olha que interessante. O vértice, ele está localizado bem no eixo X. Tem uma só raiz, isso aqui. Tem uma só raiz. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça é... Ora, a altura do líquido contido na taça não é a medida de C, como já foi dito agora há pouco? Então, para que eu resolva essa questão e encontre a altura do líquido na taça, basta que encontre o valor de C. E se a gente olhar para a função f de x igual a 3x² sobre 2 menos 6x mais c, vamos ver que o coeficiente c é justamente o ponto onde corta o eixo y, né? Então, vamos em busca de encontrar esse valor do c. Tá, mas quais são as informações que o problema dá? Só dá duas, né? Uma delas é a função, que está aí destacada em vermelho, e outra informação que é dada pela questão, que é muito valiosa, é a informação que diz que o ponto V está localizado, que é o vértice, né? Está localizado em cima do eixo X, tá? Então, vamos lá. Ó, o ponto V tem coordenadas, que é uma coordenada que eu vou calcular, x do vértice, mais a ordenada, ou seja, a coordenada y do vértice, é 0. Professor, por que a coordenada y do vértice é 0? Porque o vértice está localizado em cima do eixo X. Olha, destacando ali, ó. Em cima do eixo X, olha o vértice. Ora, se o vértice está em cima do eixo X, em cima do eixo X, o y vale 0. Portanto, quando o x é igual ao x do vértice, o y vale 0. Professor, mas quem é o x do vértice? X do vértice, lembra da aula anterior? Menos b sobre 2a. Aí você vai lá na parábola, vê os coeficientes, né? O a vale 3 meios, o b vale menos 6 e o c vale c, né? Então, vamos lá. Menos b sobre 2a vai ficar como? Vai ficar menos o menos 6, que dá mais 6, por isso que aqui ficou positivo, menos, menos, né? Menos por menos é mais. E 2 vezes a, o valor do a é 3 meios, tá bom? Ó, 2 vezes 3 meios é 3. Então, aqui ficaremos com 6 dividido por 3. 6 dividido por 3.
tá? 2 vezes 3,5, eu corto 2 em cima com 2 embaixo, né? Corta, corta, na verdade, eu estou apenas dividindo 2 por 2, que é 1. Então, fica 6 dividido por 3. Quem é que arrisca? 6 por 3 é igual a 2. Ponto importante, ó. Acabei de destacar para vocês que o x do vértice é 2. Ou seja, o ponto 2, 0 é o vértice. Ora, mas o y do vértice não é a imagem do x do vértice? Então, a imagem do 2 é igual a 0. Olha aqui, ó. O que eu estou usando aqui? Quem é o y do vértice? Não é a imagem do x do vértice? Ou seja, o f do x do vértice? E o x do vértice não acabei de descobrir que é 2? Então, o meu y do vértice, aqui, que é 0, é a imagem do 2. Portanto, f de 2 é igual a 0. Ora, mas se f de 2 é igual a 0, se eu resgatar a função, o f de 2 é calculado assim, ó. O f de 2 é calculado quando eu troco o x pelo 2. Então, pega aquela funçãozinha lá em vermelho e troca o x pelo 2. Vai ficar, então, 3, que multiplica 2 ao quadrado sobre 2, menos 6 vezes 2 mais c. Resolvendo 2 ao quadrado é 4. 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes 3 dá igual a 6. 6 vezes 2 dá menos 12 mais c. O que eu acabei de destacar agora. Ó. 6 menos 12 mais c igual a 0. 6 menos 12 é menos 6. Pega esse menos 6 e joga para o segundo lado, segundo membro, né? Então fica c igual a 6. E fim de papo para essa questão. Fim de papo para essa questão. Já está resolvida. Tá?